Você já deve ter ouvido o termo fake news. You are fake news. Como sempre, é o Brasil importando discussões que acontecem nos Estados Unidos. Traduzido literalmente, fake news quer dizer notícias falsas. Tudo começou há mais ou menos 10 anos, quando blogs independentes começaram a conquistar a audiência. O salto aconteceu com as redes sociais. Com a criação do Orkut, do Twitter, do Facebook e do WhatsApp, a audiência dos blogs independentes disparou. Junto com o crescimento da audiência dos veículos independentes, bateu o desespero na grande mídia. Passaram então a atacar os veículos dia e noite, sempre com o mesmo papo, fake news. A mesma grande mídia que através da revista Veja assinou a reputação de Ibsen Pinheiro. Ibsen era o presidente da Câmara dos Deputados e cotado para disputar as eleições presidenciais em 1994. A Veja então abateu o seu plano com um único tiro. Uma capa em que acusava Ibsen de transferir $1 milhão da sua conta na Caixa Econômica Federal para uma conta no banco Banrisul. 10 anos depois, com Ibsen tendo sido cassado e ficado inelegível por 8 anos, finalmente o jornalista que assinou a matéria, Luiz Costa Pinto, acabou confessando. Havia cometido um erro grotesco. Na verdade, Ibsen havia transferido meros $1.000, não 1 milhão. O estrago estava feito. Aconteceu de novo recentemente. Lauro Jardim, em seu blog no jornal O Globo, garantiu que o presidente Michel Temer tinha sido gravado combinando com Joesley Batista a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Quando o áudio foi divulgado, não havia nada desse tipo. Até hoje, nem Jardim e nem o Globo pediram desculpas por outro erro. Recentemente, a grande mídia também vem acusando os veículos independentes da internet de distorcer manchetes, de praticarem sensacionalismo. Entretanto, foi o Notícias Populares, propriedade do Grupo Folha, o mesmo da Folha de São Paulo, que publicou as seguintes manchetes: brocha torra pênis na tomada, treta por rabo de saia termina em tiros, nasce o bebê diabo em Guarulhos. O NP, como era conhecido, circulou até meados de 2001 e só deixou de existir porque não se mantinha mais economicamente. Até hoje, a Folha se diverte relembrando capas históricas do jornal. Os últimos ataques da grande mídia contra os veículos independentes vieram no caso Marielle. Atacaram até o ceticismo político, que limitou-se a reproduzir uma informação da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Atacaram também o MBL, por reproduzir a informação. Eis que no dia 25 de março foi a própria responsável pelo controle de qualidade do jornalismo da Folha, Paula Cesarina Costa, quem acabou de admitir. Título e organização do texto de reportagem da Folha foram combustível para notícias falsas sobre vereadora assassinada. Outro ataque contra o MBL durou mais de um ano até que os responsáveis tentassem se explicar. Pablo Hortelado e Márcio Moreto organizaram um grupo para, supostamente, estudar as fake news. Hortelado é colunista da Folha e professor da USP. Moreto atua na Fundação Getúlio Vargas. O grupo de pesquisa intitulado como Monitor de Debate Político no Meio Digital foi abrigado na USP, o que não significa que disponha de qualquer autoridade acadêmica, algo que os leitores comuns não sabem e que eles habilmente ocultam desde o início de seu grupo. Eis que o tal Monitor, um nome que dá a entender que eles são algum tipo de autoridade, listou para tal Associação dos Especialistas em Políticas Públicas de São Paulo, da qual Hortelado é membro destacado, meios que supostamente ocultavam os autores das notícias, e isso então seria um indício de fake news. Aí então a Associação de Especialistas saiu alardeando por aí que no ranking do tal Monitor, o MBL seria um dos principais difusores de fake news do Brasil. Não apresentaram nenhuma notícia falsa publicada pelo movimento, ou então uma só vez em que estivéssemos mentindo. Foi puro carteiraço sobre rótulo de autoridade. Depois disso, uma página obscura chamada Isso é Notícia fez um post nos acusando de fake news. Só nessa página foram cerca de 139 mil compartilhamentos. Pelo menos, mais 6 sites repercutiram a história, com mais de 220 mil compartilhamentos. Demorou cerca de um ano com essa informação mentirosa caluniando o MBL circulando livremente por aí. E Hortelado e Moreto não deram um pio. Detalhe importante, o site da Associação de Especialistas em Políticas Públicas de São Paulo está no ar, mas não tem conteúdo nenhum, está em construção. Esta é a gente quem acha que pode definir que fala a verdade ou não.
Hortelado e Moreto só foram se manifestar no sábado, 31 de março, e isso porque o Tribunal Superior Eleitoral resolveu abrir uma investigação das irregularidades no tal estudo. De 2000 a 2016, apenas o Grupo Globo recebeu espantosos 10 bilhões em publicidade oficial. É o medo de perder essa quantia absurda de dinheiro público que está gerando os ataques contra os veículos independentes, inclusive o MBL. É um dinheiro que poderia estar ajudando a construir 714 hospitais, atendendo 28.560.000 pessoas. Poderia ainda construir 13.888 escolas, atendendo 7.221.760 alunos. E também poderia contratar cerca de 128.000 novos policiais, pagando o salário base de Brasília, o maior do país, R$ 6.500 por mês. O MBL também é contra notícias falsas. Estamos à disposição para combatê-las, mas não se combate notícias falsas inventando os fiscais da verdade, numa atitude autoritária que só encontra paralelos em ditaduras. Não se combate notícias falsas usando este rótulo apenas para agredir gente da qual você discorda. E é só isso que a grande mídia e seus parceiros têm feito. O suposto combate às fake news esconde o verdadeiro nome. Eles querem a volta da censura. E querem a volta da censura para tentar algo impossível: restaurar o monopólio que detinham na comunicação antes da internet. Não vai funcionar. Como dizia Victor Hugo, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. O tempo da democratização da mídia finalmente chegou. Não a democratização do PT, que queria fazer conselhos para censurar seus adversários. A democratização que chegou permite que todos produzam conteúdo, avaliem a qualidade do conteúdo produzido e escolham suas próprias fontes. A história não pode ser parada pela vontade de pequenos ditadores. E nós não vamos nos calar.